Olá, olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Já estou me escutando bem? Só dá um ok aí, pessoal, se está todo mundo escutando. Boa noite. Beleza. Robson. Beleza, pessoal. Vamos só aguardar aí o pessoal entrar para a gente estar começando nossa live de hoje. Para quem não me conhece, né? Para quem é novo aqui, primeira vez que está me vendo, eu sou o Jean Silva, sou o responsável pela Brazilian Nurse Abroad. É uma empresa especializada em auxiliar os enfermeiros no processo de validação de enfermagem aqui nos Estados Unidos. A gente vem ajudando enfermeiro aí desde 2019, né? Então a gente consegue ajudar vocês em qualquer etapa no processo. E a live de hoje a gente vai estar falando com o Dr. Marcelo, né? O Dr. Marcelo, ele é advogado de imigração, ele tem um escritório na Califórnia, já tem mais de 20 anos de experiência, né? O escritório dele trabalha com qualquer visto migratório, então hoje ele vai estar contando um pouco sobre o processo migratório. Já é a segunda vez que a gente faz uma live com o Dr. Marcelo, então ficou muita dúvida e tal, então hoje vai estar falando um pouco mais sobre o processo migratório para quem é da área da enfermagem, tá? Então vamos chamar o Dr. Marcelo aqui. Para quem tiver dúvida, pessoal, deixa no pontinho de interrogação aqui a sua dúvida, tá? Se mandar nos comentários, acaba que a gente fica sem o... Olá, boa tarde, doutor Marcelo. Tudo bem, Prazer, né? Jean? Boa noite para quem está no Brasil. Pois Prazer em ter é. você aqui novamente. Prazer é meu. É, Obrigado então, pela oportunidade. como eu já antecipei, né, o Dr. Marcelo, o escritório dele fica localizado em Los Angeles, na Califórnia, né? Ele é advogado da Gondim Law, é uma empresa especializada em processo migratório, né, que faz qualquer visto para vocês aí, né, de EB3, EB2, né? Então qualquer tipo de visto aí, a empresa dele aí. Bom, doutor Marcelo, agradecer você novamente pela disponibilizar o tempo aqui. Então, a gente recebeu bastante perguntas sobre o processo de migratório, né, em relação à enfermagem, né? Então, por que hoje a enfermagem aqui nos Estados Unidos ela é uma área que tem uma demanda e o governo facilita, né? Quais são os benefícios que o enfermeiro tem hoje no processo migratório aqui nos Estados Unidos? Bom, os enfermeiros, assim como os fisioterapeutas, são as duas profissões que fazem parte do Schedule A. Tá? Schedule A quer dizer, o Departamento de Trabalho já pré-certificou que existe uma falta desses profissionais aqui. Então, você não precisa esperar a certificação de trabalho para entrar com a petição de imigração para quem tem um sponsor. Claro, para quem vai fazer um EB12 de W sem sponsor, não tem diferença. Enfermeiro como fisioterapeuta, das profissões, vão entrar no mesmo barco. Mas se você vai fazer com o sponsor, o caso dos enfermeiros e fisioterapeutas vai ter um tempo curto, mais curto, digamos, na primeira fase, porque não precisa esperar pela certificação. Então, em vez de gastar hoje 16 meses, gastaria em torno de 8 para entregar o formulário não certificado, porque o Departamento de Trabalho já considera como pré-certificados os enfermeiros e fisioterapeutas. Não precisa provar para o governo que existe essa necessidade, né? Porque o governo já sabe que tem necessidade, por isso que eles cortam o caminho. E seria para qualquer visto, né? Tanto o EB2 quanto o EB3, só o fato de ser profissão de enfermagem, ele se entra no Schedule A, ou seria somente para o EB3? Não, ele é
pode ser EB2 ou EB3. Ele entra no Schedule A porque tem a pré-certificação para enfermeiros e fisioterapeutas. Agora, o enfermeiro pode fazer pelo EB2 ou pelo EB3, tanto faz. Agora, não confundir o EB2 com o Schedule A com o EB2 NW. Porque o NW, aquele EB2 National Interest Waiver, naquele você não tem sponsor. E você não está pedindo com o seu próprio projeto, ou seja, pesquisa científica, se você fez muito na área, ou está pedindo através de um plano de negócio, você vai abrir uma empresa na área de enfermagem, serviço na área de saúde. Então, não é feito com sponsor, mas nesse caso aí, você não precisa de certificação porque está pedindo esse NW. No Schedule A, você não precisa de certificação porque já está pré-certificado pelo Departamento de Trabalho que a sua profissão está em falta no país. Legal. Então, o Schedule A só vale para o visto que depende de um sponsor, né? De um empregador aí para poder dar continuidade. Então, falando um pouco sobre o seu escritório, né? Quais são os tipos de visto aí mais solicitados por profissional da saúde no momento? E você poderia falar um pouco sobre eles? Sim, o enfermeiro, por exemplo, só de saúde, mas enfermeiro, que a gente está falando num grupo mais de enfermeiros aqui, pode qualificar muito bem para o H1B, inclusive já abriu agora, abriu ontem as inscrições para quem quer participar da loteria do H1B. Então, H1B pode ser feito também, quando for um cargo chama de Registered Nurse, né? Enfermeira com registro, né? Registrada. E também o enfermeiro pode fazer o EB2 normal, o EB2 Schedule A e o EB2 NW, o EB3 normal, o EB3 Schedule A. Não existe EB3 NW para nenhuma profissão, mas tem essas 5 opções aí para Green Card, né? Então, essas opções são muito boas para enfermeiros. E deve existir outras também, menos famosas, vamos dizer assim, né? Mas geralmente esses são os mais usados para enfermeiros, profissionais de saúde, principalmente no caso aqui, enfermeiros. Legal. Falando um pouco sobre o H1B, muita gente tem gente que não sabe como que funciona e tal. O H1B ele não é um visto de residente, ele é um visto de trabalho, é um visto temporário. O H1B é um visto temporário que pode ser dado a primeira vez no máximo por 3 anos, pode ficar mais 3 anos, pedir uma renovação para mais 3 anos, e no máximo pode ficar 6 anos. Para você ter o H1B estendido acima dos 6 anos, tem que ter um I-140, ou seja, um EB2, EB3 já aprovado, para mostrar que está esperando apenas pela fila normal, e por isso está aplicando aquela extensão com incrementos de 1 ano. Mas, via de regra, é muito difícil uma pessoa ficar 6 anos num visto como esse, porque você sabe que pode aplicar já por conta própria, se o empregador não quiser aplicar para você. E muitos empregadores já não aplicam o H1B, ou só querem aplicar o H1B e não querem aplicar o EB2, o EB3, porque EB2 e EB3 são green card, né? Você tem a sua carta de alforria. E com o H1B, você tem que estar naquela coleirinha ali trabalhando. Claro, você pode mudar de empregador, mas tem que manter o H1B do mesmo jeito, não pode trabalhar para onde você quiser. Então, tem mais dificuldade, então tem mais controle do empregador. E uma vez que dá o green card, tá com as asas aí para voar para onde quiser, trabalhar onde quiser, ou não trabalhar, o que quiser fazer. Então, eles às vezes, quando fazem o EB3 ou EB2, eles querem usar todo o tempo permitido pelo H1B primeiro, para tirar o máximo do trabalho daquela pessoa, e depois eles dizem, agora eu vou dar, já tirei mesmo 6 anos de trabalho dele aí, ou dela, então agora eu posso fazer. Então, aí eles fazem. Mas é assim que funciona realmente. O H1B, a gente que está envolvido nessa área da enfermagem, ninguém comenta, mas de vez em quando alguém pergunta, eu vi que tal hospital oferece o H1B, não é vantagem, né? Porque o H1B você vai estar, primeiro que não é um visto de uma residência permanência, não dá o direito ao green card, ele é um visto temporário, né? Como você mesmo próprio disse, e você fica preso ao empregador. Então, caso você quiser sair e tudo mais, você tem que mudar, o empregador tem que aplicar o visto, e aí não é uma boa opção. Então, o EB2, o EB3, o EB2NW também são as melhores opções. Uma dúvida que o pessoal também tem, né? A gente presta assessoria para o Visa Screen, aí muita gente, meu Deus, para que serve o Visa Screen? Então,
queria uma explicação sua. O que é o Visa Screen? Para que serve? Qual que é o objetivo dele? Bom, existe uma determinação nas leis de imigração para profissionais de saúde, à exceção, não sei porquê, dos dentistas. Mas até médico assistant, né, assistente de médico, tem que passar por esse Healthcare Worker Certificate. O Visa Screen, imagino que vocês têm aí as formas de fazer, né, com CN, CGFNS. Isso aí. Eu não consigo declarar, memorizar essa sigla. Até o tal do FCCPT eu consegui já, mas esse aí eu não consigo. É isso aí então, beleza. Então, é uma parte do processo, né? Para chegar lá, envolve também TOEFL, você foi educado num país que não fala inglês. Então, é uma série de coisas que tem que ser feita para mostrar que aquela pessoa está apta a trabalhar com pacientes. Então, você até pode começar o processo sem ter esse Healthcare Worker Certificate, mas não pode receber o Green Card sem tirar esse certificado. Tá? Então, aqui... O Visa Screen, ele é solicitado somente para o EB3 ou o EB2 e no EB2NW também eles precisam retirar esse Visa Screen também? Excelente pergunta essa sua. Se você for fazer um EB2 ou EB3 como enfermeiro, vai precisar ter o Visa Screen, vai precisar fazer o Healthcare Worker Certificate. O que a gente faz para sair quando faz o NW, para sair dessa, a gente não coloca que a profissão primariamente é enfermeiro, nem fisioterapeuta, nem engenheiro, nem nada que depende de ter uma licença profissional. Já para tirar do oficial esse argumento, e a gente diz, você vai ser um gerente de enfermagem, um gerente de fisioterapia. Ou seja, você vai abrir uma empresa, vai usar o seu conhecimento de enfermagem para ter sua empresa, que pode ser um home care, pode ser um hospice. Hospice aqui, não sei se no Brasil chama de... Não é hospício, no Brasil hospício é lugar de doido, né? Mas aqui o hospice é o lugar... É o paciente terminal que chama de hospice, né? Então, tem muita gente que abre essas empresas de hospice para tomar conta. Outros abrem empresas de enfermagem mesmo, que vão mandar os enfermeiros nos hospitais, tal, porque também é um serviço terceirizado em muitos hospitais aqui. Mas, nesse caso, você não está sendo enfermeiro. Então, não deveria exigir o Healthcare Worker Certificate. Legal. Então, pessoal, o Visa Screen, a gente presta o serviço de emissão de Visa Screen. Existem duas empresas. O CGFNS emite o Visa Screen. A Joseph também já tem 1 ano e pouco já também que foi autorizada pela imigração a emissão do Visa Screen. É um documento que você vai precisar de emitir, mas consegue só emitir se você já tiver passado no NCLEX e na proficiência de inglês, tá? Teve uma mudança há uns 6 meses atrás, era só 2 testes em inglês que eles aceitavam, o IELTS e o TOEFL, acrescentaram mais 5 testes, então tem uma vasta opção. No nosso site lá também tem a lista dos testes, quais são as notas exigidas, tá? Então, só para vocês ficarem cientes aí, o porquê, né, que tem que emitir o Visa Screen. No nosso caso, né, a gente que passou pelo EB3, a gente teve que apresentar no dia da entrevista migratória. Então, quando chegar no dia da entrevista, o cônsul lá, ele não quer saber se nota de NCLEX, nota de inglês, nem nada. Ele vai bater o olho no Visa Screen, vai ver que você passou por todo o processo. Então, é um papel, né, que você vai receber na sua casa, é um documento, tipo um diploma de faculdade, com seu nome e tudo mais, que tem que apresentar lá, tá? Lembrando, Jean, rapidamente, que para fazer o processo de EB2 e EB3, você não tem que ter ainda o Visa Screen, mas tem que ter para receber, como você falou. Agora, o critério para você começar o processo é ter uma carta do board de enfermagem do seu estado, dizendo que você está apto a fazer a prova. Só isso já pode começar o processo. Mas saiba que depois você não vai começar um processo desse e depois não trabalhar com o Visa Screen e não conseguir tirar, porque você vai gastar dinheiro, nadar e morrer na praia. Então, é só para saber que você pode começar, mas você vai ter que fazer isso daí, a não ser que seja um EB2NW. Isso. Beleza. Bom, falando já do EB2NW, né? Quais são os requisitos hoje, né? O que um enfermeiro para atender os requisitos do EB2NW? Vamos supor que a gente recebe essa muito pergunta, eu não quero estar vinculado ao sponsor e tudo mais. O sponsor é obrigatório? Tem muita gente que acha que
existe um combo, né? Você valida o diploma, automaticamente vai ter um sponsor ali. Não é assim, são coisas completamente diferentes, né? Então, as pessoas perguntam, o sponsor é obrigatório? Não, existem outras opções, como, por exemplo, o EB2NW. Mas quais são os requisitos para o enfermeiro se enquadrar esse EB2NW? Qualquer um pode se enquadrar, tem que ter tanto tempo de experiência? Como que funciona isso daí? Certo. Eu só vou dar um preâmbulo antes de falar disso aí. É uma coisa muito importante que as pessoas têm que entender. Por mais qualificado que você seja para o EB2NW, se tiver o EB2 com sponsor, o EB3 com sponsor, e já tiver avançado com o Visa Screen na parte do processo para fazer o Schedule A, esse processo ele vai ser aprovado com mais rapidez. Eu não digo nem da rapidez, vou voltar atrás do que eu falei. Que agora tem um Premium Process que pode ser bem rápido também na EB2NW. Mas em termos de chance de aprovação, você tem muito mais chance, não muito mais chance, você tem mais chance do que o EB2NW. Por quê? O EB2NW, a parte do NW é discricionária. Então, você tem que convencer o oficial. Ele não está obrigado a dar porque tem a lei dizendo que tem que aprovar. Já no EB2 e o EB3, no Schedule A ou pelo PERM, ele tem que aprovar o processo se os fatos estiverem lá. Então, é matéria de lei, você pode meter até na corte o processo se quiser e ganha. Então, muita gente vai perguntar isso aí, eu já perguntou, e é uma dúvida razoável. Se eu tenho como fazer os dois, qual é o melhor? Já que você falou disso, que não quer ter sponsor e tal, quer ficar mais se lembre. Com o sponsor é mais garantido. Vamos dizer que o sponsor seria talvez 100% de certeza que vai ser aprovado. Sem o sponsor pelo NW, vai depender com o que a gente vai falar agora, que foi a sua pergunta. Quem é que qualifica? Então, eu tenho um vídeo interessante no YouTube que fala de elegibilidade versus probabilidade. Porque uma coisa é ser elegível, a outra é ter probabilidade de sucesso. Então, por exemplo, para ser elegível, no EB2, você tem que ter um bacharelado com 5 anos de experiência progressiva na mesma área, progressiva quer dizer, depois da graduação. Então, esse é o mínimo. Ou então você vai mostrar a habilidade excepcional, tem uma lista de 6 itens, e lá tem que mostrar pelo menos 3, e mostrar que seu conhecimento é razoavelmente superior ao normal na profissão. Então, não é difícil provar isso daí. Mas isso daí é só para você ser elegível para o AB2. Na hora do NW, nós temos que ver a probabilidade. Que aí, com 5 anos só, pode não ser um caso tão forte. Talvez com o mestrado seja um caso mais forte. Talvez com um bacharelado e 10 anos de experiência seja um caso mais forte. Então, você tem ali um mestrado, quer dizer, um bacharelado com 5 anos. Então, automaticamente você seria um mestrado. Mas quando o oficial vê um mestrado, é diferente do que quando ele vê um bacharelado e 5 anos de experiência. Então, embora dê para qualificar, já temos casos aprovados assim, nós alertamos o cliente. Talvez seja melhor você fazer com um sponsor. Tá? Então, esse é o critério para elegibilidade. Agora, para convencer o oficial, probabilidade, é outro critério, o NW, nós temos que mostrar. São 3 testes que tem, no caso precedente, o caso Matter of Dhan-Azar. Então, o primeiro teste é mostrar que seu projeto, né, já que você não vai fazer com oferta de trabalho, você tem um projeto próprio, o seu projeto tem mérito substancial e importância nacional. O segundo teste é que você está bem posicionado ou bem posicionada para avançar o projeto proposto. E o terceiro critério é o teste da comparação entre o seu projeto, o interesse no seu projeto e o interesse que o governo tem em fazer as pessoas passarem para essa discussão de trabalho, que é o interesse qual é? É proteger o trabalhador americano. Não é muito forte esse interesse no caso de enfermeiros, porque já está até pré-certificado, está em falta mesmo, então não está protegendo ninguém de desemprego, mas mesmo assim é um critério que tem. O terceiro critério, o terceiro teste, sempre acompanha os 2 primeiros, então não vamos gastar muito tempo com isso não, porque geralmente se provar o primeiro, o segundo, o terceiro também vai. Primeiro critério, o mérito substancial e a importância nacional do projeto. É muito difícil imaginar um projeto na área de enfermagem não ter mérito substancial. Com tantos argumentos que a gente tem para usar de que você está empreendendo, primeiramente você vai abrir uma empresa, então é empreendedorismo, ou você vai fazer pesquisa científica, tem o benefício que a pesquisa pode trazer. É na área de saúde, então envolve saúde pública, melhoria de saúde para a população, e principalmente envolve uma situação em que já existe uma certificação, uma pré-certificação de que essa profissão está em muita defasagem de material humano nos Estados Unidos. Então, o argumento está forte aí para o mérito substancial.
a importância nacional, ainda parte do primeiro teste, é só mostrar que você vai gerar empregos. Com o Business Plan se prova isso muito bem, tem um cálculo de análise econômica que mostra quantos empregos indiretos vão ser criados por aquela sua empresa, aquele seu hospice, né? Não hospice, aquela sua home care, ou aquela empresa que você vai fazer prestação de serviço de enfermagem, vai gerar empregos indiretos, ou, se é pesquisa científica, é o potencial que você tem com a sua pesquisa de impactar de forma mais abrangente o seu campo de atuação. Então, aí está o primeiro prong todo. Segundo prong, segundo teste, mostrar que está bem posicionado, bem posicionada. Aí é que vai contar bem, você tem 5 anos, tem 10, tem 15 ou 20, vai pesar muito a experiência para isso aí. Quanto mais experiência, mais bem posicionado, teoricamente, você vai estar para... A gente sabe que na prática não é assim, né? A gente tem 20 anos fazendo uma profissão, o outro faz assim, que faz melhor do que faz com 20. Mas a gente tem que falar de matemática nesse ponto aí para a imigração. Eles vão ver a experiência realmente. Mas o principal, mesmo que tenha 5 anos, e aquele que tem 10, 15, 20 anos, tem mestrado, doutorado, PhD, o que for, a gente vai sempre acompanhar no processo, vai ser sempre acompanhado de uma carta de um expert. Geralmente é uma pessoa que tem um PhD na área de saúde ou na área de enfermagem, especificamente, se for para enfermeiros. Então, tem institutos que dão esses PhDs para a gente aí, e essa pessoa, como perito no assunto, vai analisar o seu currículo profissional, colocar em contraste com o seu business plan ou o seu projeto de pesquisa e dizer, essa pessoa, na minha opinião, está bem capacitada, bem condicionada, bem posicionada para avançar o projeto proposto, seja o projeto um plano de negócios ou uma pesquisa científica. Muito cuidado, gente, com o Professional Plan. O Professional Plan, eu considero a maior aberração que existe no EB2 até agora que o povo está fazendo aí. Tá? Não quer dizer que com Business Plan ou pesquisa científica vai ser aprovado garantidamente e com o Professional Plan não vai ser aprovado. Não, eu não vou dizer isso que é mentira. Tem oficial que aprova tudo, tem oficial que nega tudo e tem os que analisam realmente. Esses que analisam, é muito mais fácil aprovar com um Business Plan ou uma pesquisa científica do que aprovar com um Professional Plan, onde basicamente você está falando para o governo, eu não tenho uma oferta de trabalho, mas quero que vocês me dêem um green card, porque aí eu vou ter oferta de trabalho. Depois que você me der o green card. Isso não faz sentido para mim, faz sentido para você, porque para mim não faz. Então, o Professional Plan é uma coisa que os consultores, aqueles que não são advogados, e alguns advogados preguiçosos, eu digo assim, ou que não querem entender a lei de direito de forma correta, usam como um atalho para o processo. Mas não, a gente vai fazer o processo, tem que ser bem feito mesmo, realmente. Eu participei, inclusive, de um seminário, quando saiu o caso da Nazar, para advogados de imigração, da American Immigration Lawyers Association, que eu faço parte. Fui participar desse seminário e os palestrantes falaram, se você tiver um cliente para fazer EB2, falava assim mesmo, que não vai usar a pesquisa científica, vá pelo Business Plan. Ninguém nem falou em Professional Plan, porque isso é uma maluquice. Então, aí está a importância de você mostrar um Business Plan, é mostrar na importância nacional, que é o que a gente estava falando antes, que vai criar empregos indiretos. E também serve isso para o segundo prong, porque mostrar que está bem posicionado para quê? Para procurar emprego? Não, está bem posicionado para começar aquele projeto. Então, o projeto, explicando que é o seu projeto e o que você vem fazendo na sua carreira profissional, é que essa união faz um entendimento para esse perito poder explicar para a imigração que você está bem posicionado ou bem posicionada para avançar o projeto proposto. Tá? Então, esses são os dois prongs. Se você convencer a imigração que seu projeto tem mérito substancial e importância nacional e que você está bem qualificado para conduzir esse projeto, o seu EB2 vai ser aprovado. Porque quando chegar nesse ponto, já foi vista sua elegibilidade para a categoria e já deu tudo certo. Então, você vai ser aprovado e vai ter o seu green card sem depender do sponsor. Legal. Então, pessoal, para quem vai fazer o processo aí, tem que seguir as estratégias corretas, tá? Não vai nos picaretas, né? Vou usar a palavra sua da última live, os picaretas. Tem gente aí que Ctrl+C, Ctrl+V em processo, né? Então, isso pode gerar um problema. Mas aí eu vou fazer uma pergunta um pouco diferente. Então, vamos supor que essa pessoa já entrou com um processo aí sei lá, com um consultor, fez tudo errado, foi negado, o EB2NW. Existe uma solução? Ela pode aplicar, tentar um sponsor, ou aquilo vai ficar manchado? Como que funciona nesse caso? Boa pergunta mais uma vez. Os processos negados podem ser reaplicados, você pode reaplicar. Vai cair com outro oficial, provavelmente.
E a gente tem aqui, mais ou menos 11% de casos são reaplicados. 89% são aprovados. Os consultores, já, eles falam que é 99% aprovado. Mentira. Mentira, mentira, mentira. Mas a gente tem aqui os números. 89% foram aprovados no ano passado, 11% foram negados. Os que foram negados, a gente aplica de novo e nunca tive que fazer a B2 3 vezes para o mesmo cliente. Mas ele pode também, como você perguntou aí, tentar fazer um EB3, tentar fazer um EB3 Schedule A, se for enfermeiro ou fisioterapeuta. Pode sim, pode fazer. Mas geralmente, quando você trabalha com escritórios, não estou falando só da gente aqui, mas só que trabalha com business plan, trabalha com a forma toda correta, faz o processo tudo direitinho, bem feito. Se for negado, não vai ser culpa do advogado e não vai ser sua culpa. Então, por que mudar o processo? Por que ir para o EB3, às vezes, que é mais longo? Você pode fazer o EB2 mesmo, que está bem posicionado, está bem qualificado, e pode fazer o EB2 de novo. O certo, às vezes, é fazer o refile. Entrar de novo com o processo, porque a imigração vai ver, e aí a gente tem um diferencial aqui que a gente põe. Na carta de apresentação do novo processo, a gente abre um parágrafo inicial dizendo negativo do primeiro caso da imigração. E mostra os motivos. Foi negado por isso, isso e isso. Olha o que a lei diz. Olha o que nós mostramos para a imigração como prova do nosso cliente. E olha o que o oficial escreveu. Quando a pessoa lê isso no contraste, assim, separado, destacado, o não oficial, eu imagino que eles ficam assim, putz, esse cara passou por um cabeça de bagre mesmo aí, né? Um cara que estava mal intencionado, um cara tudo bem qualificado aí. Então, eles aprovam a segunda vez, eu acho que por isso eles não querem, eles não vão voltar a discutir o mesmo erro. Então, e aí falta a imaginação, né? Porque você pega um processo para fazer completo, com todos os critérios bem discriminados, bem discutidos, bem com suporte de evidência, tudo isso, não existe uma forma de negar esse caso legalmente. Eles só podem negar ilegalmente. O que é ilegalmente é não analisando a documentação de forma correta e violando o seu direito de processo legal, devido processo legal, que aqui é a quinta emenda, né, do Process Rights. Então, a gente tem que discutir todos os elementos do processo e emitir uma decisão, negando, aprovando, tudo bem. Mas quer negar, mas tem que discutir todo o processo e dizer, você mostrou isso, eu não aceito por isso. Mostrou aquilo, não aceito por aquilo. Dessa forma, você dá a oportunidade de saber por que você foi negado. E eles não fazem isso, porque eles sabem que não tem como escrever. Com a carta de um perito, como é que você vai falar, por exemplo, no exemplo que a gente deu aqui agora, que Jean Silva não está bem posicionado para avançar o projeto que ele tem lá, se tem uma pessoa com PhD, que a sua de imigração não tem, porque não conhece nada de enfermagem, o trabalho se te conhecer, está trabalhando no hospital, e não na imigração. Mas uma pessoa que é da área, que é perito do assunto, que é professor, há 20, 50, 30 anos, sei lá, dê um aval dizendo esse cara está bem qualificado. E o oficial vai dizer que não está, então eles não podem. Então, quando você pega um oficial e cerca todos os lados, ele tem que realmente ignorar as coisas e dar uma decisão bem vaga, o que é contrário à lei. Então, no refile você ganha, porque o cara está vendo que está cercando já todas as possibilidades. Então, a resposta longa que eu dei, peço desculpa pela longevidade da resposta, mas é só porque a gente quer responder completo para elucidar mais esse ponto para as pessoas. Então, você pode fazer um outro processo? Pode, não fica nada manchado no seu recorde. Inclusive, a gente faz questão de abrir o parágrafo dizendo, já tivemos o caso negado para esse cliente porque o oficial é incompetente. A gente não fala assim, mas a gente mostra assim os erros esdrúxulos, né? Coisa tão grosseira que qualquer pessoa que lê vai achar que a gente está falando isso. Vocês pegam um caso para fazer o refile de outro escritório que, sei lá, o cliente não quer seguir mais com outra pessoa, com outro advogado? Sim, pegamos bastante. Pegamos também na época do RFE, o Request for Evidence, ou então o NOID, Notice of Intent to Deny. Então, o cara entrou com o processo lá, advogado preguiçoso, ou então o consultor lá usou o Professional Plan. Foi um caso já que o RFE pediram, mande o Business Plan, não está mostrando qual é o seu projeto, não dá para ver a importância nacional, não dá para ver que você vai criar empregos. Então, nessa hora, algumas pessoas estão vindo para a gente já com os casos mal feitos para a gente rever. Então, até eu fiz um vídeo essa semana sobre isso. Então, o que a gente faz aqui? A gente parte do que a gente cobra normalmente no processo, o valor total, e começa a descontando o que já foi aprovado naquele RFE. O que a imigração falou, a gente aceitou esse ponto. E a gente só cobra pelo aquilo que não foi aceito. A gente tem como quantificar aqui, quase que de forma cirúrgica, quanto vale monetariamente cada prong desse
cada argumento desse é feito com base no trabalho que tem para desenvolver e na expertise necessária para fazer bem feito. Então, a gente tem como contabilizar. Aí o que a gente faz? Dá para o cliente o orçamento de quanto seria para responder esse RFE ou NOID, e se o caso for negado e tiver que fazer um refile, nós vamos cobrar a taxa do refile, que aqui são $1.500 que a gente cobra agora para fazer um refile, mas também cobrar pelo trabalho que não foi pago durante o RFE, dando crédito ao que o cliente pagou pelo RFE. Porque, fala sério, se a gente não cobra todo o processo para fazer o refile, só cobra a taxa de serviço, então a gente não vai cobrar para fazer um refile de um caso que não era nosso, mas nós pegamos no RFE e já cobramos uma parte para responder o RFE. Porque o que está negado está incluído ali. Mas o que foi aprovado, que a gente não cobrou aquele montante, vai ser feito um novo processo, vai ter que ter trabalhado aquilo ali de novo. Então, a gente tenta fazer da forma justa. Se o seu caso veio negado realmente para outro escritório, a gente tem que realmente cobrar o valor todo, porque eu não vou aproveitar quase nada. Tá? A gente não trabalha com... A gente não trabalha, tipo, copiando carta de outro escritório ou usando nada. A gente gosta de ver o processo para não haver uma discrepância sobre fatos. E aí pode haver um conflito entre o caso anterior e o novo caso, e a migração achar, bom, você mentiu no primeiro caso ou está mentindo no segundo aqui. Então, a gente tem que fazer de uma forma que seja concisa a informação, mas a gente tem que fazer o trabalho da nossa forma, porque eu confio muito bem que o que a gente faz aqui é feito de uma forma que cerca todos os elementos, não deixa nenhuma aresta a ser trabalhada pela migração. Então, a gente tem que realmente analisar o caso. E outra coisa, se alguém tiver um caso que queira que a gente analise, que tal, eu não estou falando isso como propaganda, eu estou falando como um aviso, para você ganhar tempo. Porque você está com um prazo para fazer apelação, ou motion to reopen, ou até refile o seu caso, você está com um prazo já para isso aí. E se é um RFE, já tem um prazo no RFE também. Então, em vez de você marcar uma consulta comigo ou com outro advogado para rever aquele caso lá, e ir de lá só com a carta do RFE para mostrar para o advogado, não. Você já sabe que não vai dar certo. Ainda mais você da área de saúde. Você não sabe que você não vai com um diagnóstico para um médico, mudar para outro médico e levar só uma cartinha do médico dizendo o que está errado com você. Vai ter que levar todos os exames, seu raio-x, seu MRI, os exames de laboratório, tem que saber tudo. Então, eu tenho que ver o processo todo, igual um médico. Então, eu tenho que ver o processo todo que foi feito. Então, já peça logo, tá? Cuidado com os escritórios que falam, a gente não dá a cópia da carta de suporte do advogado ou a cover letter, porque isso é trabalho que tem copyright. Mentira. Isso aí é o nome que a gente chama aqui na América de BS, tá? Se quiser falar depois o que é BS, aí você fala. Mas é o BS que eles estão falando lá que não pode dar isso aí. Tem que dar. É um trabalho que você pagou. Aquela carta fala sobre você. Eles têm que dar uma cópia, tá? É obrigatório. Todos os Bar Association dos Estados Unidos, que são as ordens de advogados, vamos dizer assim, todos os estados, obrigam que eles dêem essa carta. Então, você vai ter que já... É bom você pegar todo o pacote já, tentar escanear tudo e já mandar para a gente ou para o escritório que você quer que reveja o seu caso, para que ele veja o processo todo. Tá? Então, dessa forma, na consulta, já dá para dar uma boa ideia do que tem que se fazer ali. E se você for só com o RFE ou só com o seu denial letter e mostrar para o advogado, ele vai ver, pô, estou vendo porque é que negou aqui. Mas não estou vendo se o oficial está certo ou está errado, não estou vendo o processo. Então, às vezes dá para você ter uma ideia, pelo que você lê ali, mas é bom ter realmente não só uma ideia, ter uma noção completa do que está acontecendo. Uhum. Legal. E aproveitando, gente, quem precisar de fazer uma consulta com o Dr. Marcelo, com o pessoal da equipe dele, só entrar em contato com eles aí, tá? Tem aí ó, o Instagram deles, tem o e-mail também aí, ó, tá pinado aí, tem um site deles. Entre em contato, fala que você viu a live da BNA, você vai ganhar um desconto aí, 20% de desconto aí na consulta, tá, gente? Tem aqui perguntando aqui qual que é o valor do EB2NW, isso aí entra em contato com o Dr. Marcelo, a equipe dele aí no Instagram, manda mensagem aí. Tem uma pergunta aqui que ela perdeu aqui no meio aqui. Dr. Marcelo, a PIO tem taxa de imigração? O quê? A PIO, a apelação. Tem taxa de imigração, tem a taxa normal, que é o formulário 290B, né? No caso, é uma taxa de $675. E temos também aqui, geralmente a gente não cobra para fazer motion to reopen, appeal, de casos que a gente trabalhou. Mas se a gente está fazendo para fazer corrigir, vamos dizer, o trabalho de outro, a gente tem que fazer, porque a gente tem que estudar um novo processo
que fazer um argumento de um caso que a gente não trabalhou, né? E não cobrou antes, né? Por isso. Legal. Bom, tem uma pergunta também aqui, ó. Eu sei que para o EB3 não é possível, né? Para você fazer o processo no EB3, você tem que fazer o processo da validação do diploma, passar no NCLEX e tudo mais e tal. Já tem que fazer o processo antes. Para o EB2-NW, a pessoa precisa antes validar o diploma para poder iniciar o processo, pode fazer em paralelo, pode iniciar, pode pegar o Green Card e depois validar o diploma. O que é o mais recomendado? Você tá cheio de pergunta boa hoje, né? Parece que você, sei lá, tá iluminado hoje, né? Então, veja bem, essa é um ponto muito importante, tá? Porque eu acabei de falar aqui antes que não precisa ter licença, não precisa ter ainda o Visa Screen para você fazer um EB2NW, por exemplo. Mas, se você já está começando a fazer o FCCPT, o CGFNS. O CGNFS, CGNFS, ou está começando a fazer sua parte do Healthcare Work Certificate, embora não use, mas vai ajudar a tirar licença para escrever, fazer o NCLEX. Está nesse caminho já. Isso vale para o segundo prong do caso da Nazar, o segundo critério lá que eu falei, que é mostrar que está bem posicionado. Uma das coisas que eles olham, um dos fatores é você está tomando providência, está tomando já passos em relação àquela conclusão do projeto, ou à iniciação do projeto. Então, estar trabalhando a sua licença é um indicativo de que você realmente está tomando passo em relação a esse projeto, né? Que você vai estar perseguindo esse projeto realmente. Então, não é necessário 100%, é uma essencial, mas é muito bom começar a fazer isso já. Até porque você que estudou aí, que perdeu noite estudando na sua escola de enfermagem, não vai querer vir para aqui para trabalhar outra coisa. Simplesmente porque enfermeiro, além de ser a profissão mais respeitada nos Estados Unidos, não sei se você sabe disso, mas se eu for pegar lá, Most Respected Professions, o enfermeiro sempre vem em primeiro lugar. O advogado está lá para sétimo, oitavo, mais do que médico. O advogado está lá para oitavo, sétimo, sei lá, nem ninguém respeita advogado. Mas enfermeiro, primeiro lugar sempre, tá? Eu tenho muito orgulho disso, que minha mãe é enfermeira. Então, você não estudou tanto tempo para fazer enfermagem, é uma profissão que você não vai estar esperando ficar milionário, você está fazendo pelo amor à profissão, para você vir para aqui e trabalhar com outra coisa diferente, tudo que você estudou no Brasil perder. Então, já vai se passar de imigração, já começa também a trabalhar no seu inglês, que é muito importante, para você não ficar tentando decifrar os documentos médicos lá com inglês no nível The Books on the Table, que não vai rolar isso aí. E também tem que trabalhar com a sua licença, tá? Porque isso vai ser muito importante para quando tudo for concluído com sucesso, uma coisa ajudando a outra, você vai estar já pronto para exercer sua profissão aqui nos Estados Unidos com sucesso. E vai aprender que aqui enfermeiros são bem respeitados, são bem valorizados, fisioterapeutas também, e quase todos os profissionais, na verdade, mas fisioterapeutas são muito mais valorizados aqui do que no Brasil. Enfermeiros da mesma forma. Que é uma pena para o brasileiro, né? E vamos para as perguntas. Como validar o diploma para quem está no processo do EB2-NW? É a mesma coisa para quem não tem o visto, para quem está no Brasil, para quem está aqui como estudante. Para validar o diploma, eles não pedem nada de status migratório, tá, gente? Então, é a mesma coisa. Se você está iniciando o processo, já iniciou, já tem um green card, já é residente, já é cidadão, o fato de você ter formado fora dos Estados Unidos, o processo é igual para todo mundo, tá? Uma pergunta interessante aqui. CPF negativado tem algum impacto no processo migratório? Não, só que você não vai conseguir pegar um empréstimo no Brasil para poder pagar os custos do processo, né? Só isso. Legal. Outra pergunta também interessante. Se caso alguém foi condenado por algum crime no Brasil, a gente sabe que o processo eles fazem a parte de tipo background check, né? Os antecedentes criminais. Se a pessoa ela foi condenada e já pagou pelo crime, isso pode impactar na aprovação do visto? Pode. Tem crimes que eles consideram que não pode, que torna você inadmissível. Tá? Existe uma regra de crimes que eles podem não levar muito em consideração. Crimes mais leves. Tá? Nada a ver com infração de trânsito, tá, gente? Falando de crimes mesmo. Então,
Se a pessoa comete crime de torpitude moral, como, por exemplo, apareceu aqui um... Desculpa, a tela apareceu aqui. Não. Então, crime de torpitude moral, tipo crime de lavagem de dinheiro, corrupção, coisa de desonestidade, né? Às vezes, estelionato, essas coisas assim, são um problema. Tá? Se você cometeu crime de violência, como violência doméstica, abuso de menores, ou alguma coisa tipo sequestro, tal, assassinato, obviamente, né? Então, esses crimes vão ficar para sempre, porque eles vão aparecer no recorde do consulado, se for fazer o processo consular, ou vão aparecer no FBI, se for fazer um processo de ajuste de status por aqui. E esses crimes tornam você inadmissível. Se for um crime que tem o equivalente a uma felony nos Estados Unidos, e você ganha mais de 1 ano de prisão, já é uma aggravated felony, ou seja, já todas as portas estão fechadas para você, praticamente. Não vai conseguir. E tem também alguns crimes, por exemplo, o uso de drogas, essas coisas assim, que você até pode conseguir o green card, mas vai precisar de um waiver, um perdão. Tá? E aí o perdão tem que ter um parente qualificante, eu não vou entrar nesse assunto agora, que é muito extenso, mas tem que ter um perdão com o parente qualificante e tal. Nada a ver com o seu processo, tem a ver com o seu merecimento de ter o green card. Legal. Tem uma pergunta aqui, eu não entendi muito bem, mas, bom, depois de receber o passaporte com visto, precisa dar autorização do sponsor para ir? Não. Depois que tiver o passaporte com o visto de imigrante e o envelope selado que eles vão dar no consulado, você vai entrar aqui nos Estados Unidos e a partir do momento que você der entrada aqui, já vai ser considerado residente. Daí você vai se apresentar ao seu sponsor para começar a trabalhar. E não tem um tempo mínimo, tem que ficar com esse sponsor, mas pelo menos se apresente, mostra, eu estou aqui, já recebi meu green card, já estou aqui pronto para começar, quando é que começa, e mostrar que você veio realmente cumprir aquilo que você falou que ia fazer. É isso aí. Uma pergunta que eu já recebi também algumas vezes, a gente não costuma responder nada em relação a isso, mas teve uma pessoa que fez. Tenho uma filha de 21 anos hoje, recém-iniciei o processo, consigo documentos para ela? Eu sei que a regra é de filhos de até 21 anos, mas esse 21 anos é até completar 21 anos ou seria até completar 22 anos? Por exemplo, 21 anos e 11 meses e, sei lá, 28 dias, entra ainda no processo? Como que funciona isso? A regra é a seguinte, os filhos têm que ter menos de 21 anos, ou seja, 20 anos, 11 meses e 29 dias, até o dia que a petição EB2 entrou. Ou, se for um EB3, a petição da EB3 entrou. Tá? Então, a petição seria a aplicação do I-140. Isso. O dia que o 140 entrou, é o dia que mostra que aquela criança está no processo, vai poder entrar mesmo que passe da idade. Legal. 22, então, ele 23, pode completar 22, demorar 3 anos, sei lá, 24 Isso. anos, o cara ele pode entrar aqui, aplicou os 140, ainda está com 20 anos e 11 meses, ele entra no processo. Legal, vou saber. Não é assim 100% garantido que vai entrar, porque existe uma fórmula especial, que é a CSPA, né, Child Status Protection Act, que é uma lei que congela a imagem dos filhos e depois tem um cálculo, uma fórmula que é feita para ver se é considerado que está congelado com menos de 21 anos. Então, como via de regra, o que nós estamos falando aí vai se aplicar em quase todos os casos, mas pode haver uma exceção. E se acontecer de a pessoa estar fazendo o processo hoje e completou 21 anos, o que faz com esse filho? Existe alguma solução para ele? Se entrou com o processo depois de ter feito 21 anos já? Sim. Não, aí esse filho ou filha se tornou um núcleo familiar distinto, separado. Então ele ou ela precisa começar o próprio processo. Pode ser um EB3, um EB2, alguma coisa assim. Porque até se for esperar os pais que entraram com o processo, conseguiram o green card e aplicar para esses filhos, essas categorias estão também com muito atraso, né? De filho maior de 21 anos. Então, pode levar 10 anos esse processo. Então, não é interessante tentar encaixar essa... Não é mais criança, né? Há muito tempo que não é criança já. Não é, essa pessoa no processo como dependente. É bom tentar um plano aí, ver se consegue, talvez, um sponsor que tem interesse em aplicar para essa pessoa. Porque também petição familiar vai demorar muito tempo. Legal. É
mesmo do pai, por exemplo, o pai virou cidadão e aplicar para o filho, demora também, tem esse prazo de demora. Bom, quando o PWD do contratante está pendente, qual o tempo médio de resolução? Em torno de 8 meses, eu tenho visto casos levar até um ano, mas eu digo que 8 meses é o que o Departamento do Trabalho está publicando. 8, 9 meses, assim, seria uma média boa. PWD, para quem não sabe, que não está tão informado quanto o que fez a pergunta, é o Prevailing Wage Determination. É o processo inicial que é feito, a aplicação inicial que é feita no Departamento de Trabalho, quando começa um EB3, um EB2, ou até um EB3, EB2 Schedule A, para que o Departamento de Trabalho determine quanto seria o salário daquela profissão, quanto seria justo pagar aquele profissional com aquelas exigências e com base naquela área de atuação. O PWD, ele é por profissional, por visto, ele é pro hospital, no caso, que ele está aplicando? Como que funciona essa? O hospital pode fazer, né, o empregador pode fazer para vários cargos, várias pessoas. Ele não é, beneficiary specific, ou seja, específico de um beneficiário. Ele é feito para aquele cargo, com aquelas exigências que a empresa está exigindo, né, tanto a experiência necessária, certificação e tal. Então, eles vão contabilizar por isso aí e dizer quanto é que deve ser o salário. E pode ser usado em vários processos, o mesmo PWD. E ele vence? Ele tem validade? Tem, porque sempre está tendo revisão periódica. Né? Então, geralmente, você tira um PWD, tipo, no segundo semestre de um ano, ele pode ir até o dia 30 de junho do próximo ano. Tá. Então, 8 meses aí para conseguir o PWD, Rodrigo, cliente não sei que está no processo aí. Depois que já estamos com o Green Card nos Estados Unidos, podemos ficar quanto tempo fora do país? Bom, depois que tem um Green Card, você pode viajar quando quiser. Só deve evitar viagens de mais de 6 meses contínuos e definitivamente evitar viagens de mais de um ano. Ficar um ano fora, você perde o Green Card ou pode perder o Green Card. Você tem que fazer um Re-Entry Permit para pedir para reentrar aqui e manter a residência. Mas, normalmente, se você ficar saindo muito, por exemplo, você passa 4 meses fora, vem aqui, dá um bate-volta, passa uma semaninha, volta para o Brasil, passa mais 4 meses lá. Depois vem aqui, passa mais uma semaninha, volta, passa mais 6 meses lá. Vem aqui, passa mais uma semaninha. Uma hora, o oficial vai pegar seu histórico, um mais cauteloso no aeroporto, vai dizer, vem cá, você está passando aqui, no último ano, você passou aqui 2 semanas e passou fora o tempo todo que você veio. Então, você não está residindo aqui. Você quer voltar a aplicar um visto de turista, porque o que você está fazendo agora é turismo, não é residência. Então, você pode perder esse Green Card. Legal. Nurse com NCLEX já realizado no Brasil teria problema de ir para os Estados Unidos como estudante para fazer a mudança de status? É recomendado? É muito importante ter cuidado com essa terminologia. Então, vir como estudante para fazer ajuste de status está subentendendo que a pessoa já vem com a predisposição de fazer ajuste de status. Não deve ser feito isso. O visto estudante, o visto turista, eles não são dual intent, ou seja, não pode ter a dupla intenção. Você não pode querer vir para aqui para passear no turista ou estudar no estudante e, ao mesmo tempo, querer residir, entrar com ajuste de status. Não quer dizer que quem está aqui nesses vistos, nesses status de turista ou estudante, não pode entrar com ajuste de status. Mas você não deve entrar já pensando nisso. Mas se estiver aqui, mudar de ideia, surgiu lá uma oferta de trabalho, uma proposta, descobriu uma coisa nova, você pode mudar de ideia e fazer o processo realmente. Aqui está perguntando aqui, no caso de faculdade pública, consegue justificar e ficar mais tempo fora? Bom, eu acredito que deve ser da pergunta anterior de se ausentar mais de 6 meses. Isso, você pode pedir um waiver, né, para você ficar fora do país por trabalho, às vezes, quando a empresa multinacional é transferido, às vezes por uma coisa ligada à educação, ou até mesmo trabalho missionário, né, que trabalha com igreja, essas coisas. Legal. Então, é a mesma pergunta da Márcia aqui, de quem está estudando no Brasil, se existe uma autorização, então tem, né? Qual a validade do Green Card?
É difícil dizer. O cartão vence a cada 10 anos, é o cartãozinho, mas a residência é permanente, é para a vida toda. Então é difícil dizer que eu não sei quantos anos você vai viver. É. Então, Mas vai ser 120 anos ou mais. Então, o cartão, vamos supor que, bom, com 5 anos a gente sabe que é 4 anos e 9 meses, né? Já pode aplicar para a cidadania. Se caso a pessoa não quer virar cidadão e deu 10 anos, aí é só pedir atualização do cartão ou ela tem que fazer algum... legal. Tira a impressão digital outra vez, eles mandam para o FBI, vê se cometeu algum crime, tira uma foto nova, porque a gente vai mudando, né? Com o tempo, né? Vai ficando velho, vai ficando cabelo branco aí. Eles têm que tirar a foto a cada 10 anos, só isso. Mas é bem simples. Tem uma pergunta que foi bem parecida com a última. Se caso eu começar a validação estando nos Estados Unidos, consigo o Green Card? Como? Se a pessoa já está como estudante. Se caso a pessoa já está nos Estados Unidos como estudante e fazer o processo de validação do diploma, se ela consegue o Green Card, sim, consegue. Né? Só fazer todo o processo e entrar com a justa de status. Tem uma pergunta que eu não entendi. Tem aqui, ó, nome sujo no SPC e Serasa. Trabalho, processo migratório? Não. A gente já respondeu essa. Gostaria de saber se eu sendo casada, meu enteado de 7 anos tem direito a ir? Tem. A regra do enteado é o seguinte: o seu casamento com o pai dessa criança tem que ser realizado antes dela completar 18 anos. Daí os padrastos e madrastas podem trazer enteados se casaram com o pai ou a mãe biológico antes da criança ter completado 18 anos. Tem uma pergunta que a gente costuma responder direto, a gente sempre pede para entrar em contato com vocês, fora de status, mas já com o processo da validação do diploma já feito o NCLEX, já tem o inglês e tudo mais. Tem como conseguir a parte migratória de alguma forma? As opções são muito limitadas. Você pode conseguir, se tiver um parente qualificante, o pai, a mãe ou o esposo, como residente ou cidadão, pode-se fazer um waiver, aí se pode conseguir realmente, né? Então, não é uma coisa muito fácil, obviamente, mas dá para fazer. Mas, em relação à sua profissão, só para vocês saberem, alguns estados, eu imagino que, não sei, você está em qual estado já? Colorado. Não sei como é no Colorado, mas na Califórnia, por exemplo, você pode tirar qualquer licença profissional, tá? E geralmente não é muito difícil arrumar emprego, porque o estado aqui não está medindo as pessoas pelo caráter, pela situação imigratória. Eles falam, se você é enfermeiro, advogado, dentista, médico, engenheiro, o que for, e conseguiu passar na prova, você está apto a trabalhar na profissão. A questão de imigração aí é com o governo federal, não com a gente aqui. É o que a gente fala também. O fato de ter uma licença de enfermeira, tem estados que emitem a licença, por exemplo, o estado de Montana, que é onde as pessoas costumam aplicar, eles já emitem o número da licença. O fato de ter o número de licença não quer dizer que pode trabalhar. São coisas completamente diferentes aí, que o pessoal às vezes confunde. Já tem uma licença, já pode trabalhar? Pode trabalhar perante o estado, mas perante a imigração você não tem autorização de trabalhar ainda, se é trabalho não autorizado do mesmo jeito. Bom, tem que qual visto pode o enfermeiro sem ser por sponsor? A gente já falou, EB2NW. Quanto tempo leva o Green Card para ser enviado ao endereço nos Estados Unidos? Depois que você caiu o processo, deve levar algumas semanas. 2, 3 semanas deve estar recebendo aí. Deixa eu ver aqui se tem mais. Se passar no que quiser. Bom, essa pergunta também já respondeu. Se quiser vir como estudante. Tem uma pergunta bem específica aqui. Vocês pegam um processo da Lei 245I, achei um sponsor e eu sou protegido pela Lei 245I. Sim, pegamos vários processos. Inclusive, eu comecei a trabalhar com a imigração no centro de advocacia aqui na Flórida. Estava sobrecarregado de trabalho demais. Na época, que era o prazo final de abril 30 de 2001 para aplicar pela 245I. Então, eu já comecei a trabalhar com a imigração trabalhando com essa lei 245I. A gente faz bastante aqui. Não está tendo muito mais casos assim, mas temos aqui alguns rolando agora que
só tinha processo anterior, que entrou, tá, grandfather, né, que chama, conseguir garantir o direito, né? E tem que mostrar só que 245i, tem que pagar multa de $1.000 no final do ajuste de status, mas sim, fazemos aqui. Beleza, só entrar em contato com eles aí. Bom, tem uma pergunta interessante aqui. Uma enfermeira que nunca foi nos Estados Unidos, mas que o marido está ilegal pelo CAICAI. Como ela fará? Vamos colocar que ela está fazendo o processo e vai conseguir, por exemplo, um sponsor para bancar o processo dela. Em relação ao marido, como que é essa situação? Depois que ela tiver o green card, o marido vai ser incluído no processo. O caso dele na hora que estiver no consulado vai ser um pouco... A gente vai retardar um pouco esse caso para dar tempo de aprovar o dela. E aí, esse marido vai ter agora a esposa como parente qualificante para fazer o provisional waiver. No caso, o provisional waiver, que é o perdão provisional, para que ele possa depois fazer a viagem ao Brasil para fazer a entrevista no Rio de Janeiro e voltar já como residente. Tá, e no caso, o visto dela tem que sair primeiro e depois entra um dele? Como que é? Faz os dois juntos e faz para poder aprovar o dela primeiro para depois o dele ser aprovado? Na fase 1, que é o 140, ou fase 2, se for o EB3 ou o EB2 normal, na fase do 140 vai ser incluído lá o marido, que está ilegal. Mas depois que tiver o caso no National Visa Center, daí vai entrar um processo para cada um, com base naquela petição aprovada, e nós vamos então atrasar um para dar tempo do outro pegar o visto, o que não está com um castigo, né? E depois que essa pessoa voltar, vir para os Estados Unidos e entrar como residente, aí aquela que estava ilegal aqui vai ter como aplicar o perdão. Legal. Tem uma pergunta aqui. Se o Green Card foi emitido e o foi enviado para um, sei lá, escritório, o hospital, e eles perderem o cartão, né? Como faço para solicitar uma nova emissão? Faz um formulário I-90 online mesmo e pede duplicado. Vai custar $390, mas vai ter seu cartão. Se o hospital sumiu, é o hospital quem tem que arcar, né? Bom, tem outra pergunta específica também. Quanto tempo leva, em média, o processo do VAWA? VAWA. Violence Against Women Act. Então, é um processo que pode levar alguns anos, tá? Mas o bom é que você pode aplicar já com o ajuste de status e receber permissão de trabalho, permissão de viagem, Social Security, tudo isso, enquanto está rolando o processo. Pode levar um tempo para aprovar. Pode levar... a gente tem que ver o boletim novo da imigração que saiu com os processing times, mas nem o que você vê ali você pode levar como consideração. Mas a gente pode olhar depois disso daí. Legal. Última pergunta, pessoal, aqui. Posso levar minha filha menor depois de 1 ano, já estando nos Estados Unidos? Digo, fazer o processo dela aí? Mas ele vai trazer a filha já como residente? Eu não entendi a pergunta. Eu também não entendi. Se vai fazer o processo, inclui a filha e... Tá, vamos colocar que ela vai fazer o processo e vai incluir a filha. A filha tem que vir junto, ou ela pode vir 1 ano depois? Bom, eu também não entendi. 1 ano depois não, porque o visto que ganha no consulado ganha de 6 meses só, né? Tá, então, no caso... Vai ter que refazer a parte consular. Tem que refazer. Beleza, pessoal. Para quem quer saber mais, tá? A equipe do Dr. Marcelo vai estar à disposição para poder responder as perguntas. Só seguir eles aí. Gondim Law. Manda mensagem pro pessoal. Para quem quiser agendar uma consulta também, fala que foi indicação, viu, da BNA, né? Que você vai ganhar um desconto aí na primeira consulta. Doutor Marcelo, muito obrigado aí pela disponibilidade, né? Esse tipo de informação a gente sempre tem, né? Como a gente lida com o nosso público, muita gente pergunta, mas é bom a gente ter algum profissional para poder estar falando aí. Muito obrigado pela disponibilidade, obrigado para toda a equipe aí. É um prazer e eu que agradeço. Então, beleza, muito obrigado e a gente vai fazer mais lives. Então, para quem tiver uma sugestão também, só mandar mensagem aí de alguma coisa que quer saber mais sobre o processo, tá? Beleza, gente? Obrigado, boa noite, boa tarde, até mais. Tchau, tchau. Tchau.